Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então em mais uma noite maravilhosa e divina, aproveitando a oportunidade de estarmos aqui entre irmãos. E quando falamos entre irmãos, é estarmos lembrando sempre de que todos nós estamos aqui a caminho da luz da evolução. Alguns com um pouco mais de entendimento, mas nem tanto assim. A gente só está na escola da vida tentando aprender, buscar e evoluir cada vez mais. Então, se não fazemos algo em nossas vidas, não é culpa dos nossos semelhantes, é culpa nossa. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino, nós temos a nossa vida pela frente e temos que lembrar que nós estamos sempre em busca da melhora interior. E a melhora interior não se faz, já fala a palavra, é no interior, não é no externo. O externo contribui, mas o interior realmente é o que manifesta a força divina, em que todos nós temos que os atributos de Deus e estas devemos saber como usá-las. Então não existe ambiente, não existe pessoas, não existe lugar que possa nos impedir de trabalhar, de amar, de ajudar, se assim nós o quisermos. Depende de cada um de nós, pois depois de desencarnar nós teremos aquela mesma desculpa: eu não fiz pois fulano não me deixou, eu não fiz pois não deu certo, eu não fiz porque a vida estava difícil. Nós temos que fazer, nós temos que nos levantar todos os dias cedo, ir trabalhar, temos que levantar cedo, buscar o pão de cada dia, temos que estarmos cuidando dos nossos filhos, na verdade. Dentro da casa espírita é a mesma coisa, temos que fazer, queixar-nos menos, fazer mais, amar-nos mais, entendermos que somos diferentes, não somos iguais, somos bem diferentes. É isso que faz com que estejamos lutando contra as nossas inferioridades, pois estaremos trabalhando a paciência para com os nossos irmãos, lembrando que eles têm as suas dificuldades, e os nossos irmãos trabalhando a paciência para conosco, porque nós também temos as nossas dificuldades, e muitas, temos muitas imperfeições. Não somos espíritos salados, não somos espíritos perfeitos, somos espíritos a caminho da luz da evolução. Temos que entender sempre isso. Então, se algo está sendo nos dado de oportunidade em nossas vidas, aproveitemos, agarremos, sejamos simples e humildes de coração para alcançarmos realmente o reino dos céus. Para isso precisamos aprender com Jesus, sermos humildes. Precisamos abaixar a cabeça para que se levante a presença de Jesus, que o façamos, pois é Jesus que tem que estar à frente de tudo, é Jesus que tem que estar ao alto, e é isso que temos que fazer, deixar o nosso orgulho. Quando a gente fala nosso, é nosso mesmo, é de cada um de nós, deixar os nossos orgulhos, as nossas vaidades e seguirmos em frente. E temos muita chance de aprender, temos muita chance de trabalhar, e hoje estamos tendo, olha aqui a chance. Seu Rinaldo vem nos dar esta oportunidade, junto, claro, com a espiritualidade maior, junto com o seu protetor querido, que está ao seu lado já buscando, está montando energia de luz de paz no nosso irmão, para que ele possa dar progresso, para que ele possa estar levando assistência. É muito mais do que palavras, é muito mais do que vocábulo, é muito mais do que teoria, é prática, é ação, é benfeitoria, é vibração, é energia, é amor. Só o amor é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. Não adianta falarmos bonitos, expressarmos com tanta categoria, se não tivermos a categoria interior de olharmos os nossos irmãos e vê-los como necessitados, como nós também o somos. É assim que seja. Não, fique à vontade, nós e Deus, a palestra é sua. E olha que lindo ficou, gente, ó, muito bonito, né? Ele fez bem bonitinho aqui pra gente ver. Vamos lá. Então, boa noite, meus amigos, queridos irmãos e irmãs, né? E hoje nós vamos falar, né, sobre o livro Missionários da Luz, né? Capítulo 18 e capítulo 19. Então, gente, dando continuidade aos estudos do livro Missionários da Luz, diga-se de passagem, né, gente, umas maravilhosas palestras já feitas, e hoje nós vamos falar e apresentar um resumo dos capítulos 18, obsessão, e 19, faces. Então, gente, no capítulo 18, nós vamos ver os diversos casos de obsessão, tratamento
e a cura dos nossos irmãos obsidiados, bem como também a definição da obsessão. Resumindo, mais ou menos esse capítulo é assim. Nós vamos ver uma jovem que luta desesperadamente contra os obsessores, bem como também os demais doentes, que da mesma forma eram vítimas dos obsessores. Eles eram atacados pelos obsessores. Os obsessores estavam lá em grande número e rodeavam, perturbavam, atacavam os doentes, até que eles foram socorridos, foram contidos, foram doutrinados pelos nossos irmãos do alto, sempre com a coordenação do nosso querido instrutor Alexandre, que se fazia acompanhar pelo nosso querido irmão André Luiz. Gente, nessa parte nós precisamos tomar muito cuidado, porque todos nós, sem exceção, podemos ser vítimas da obsessão. E os que nos prepararam bem, estamos conectados para não entrarmos nessa tentação. André Luiz, em suas obras, ele nos mostra vários casos de obsessão, tudo provocados por nossos próprios deslizes. Os males que nós causamos, efetivamente, volta para nós, nos leva à dor e ao sofrimento. Então, muito cuidado, muita cautela. Esse a gente vai fazer um resumo do 18 e já o capítulo 19, nós vamos falar dos serviços de passe, serviços de passe sob a responsabilidade dos nossos irmãos desencarnados, tendo como encarregado o nosso irmão Anacleto. Vamos ver também o preparo dos nossos irmãos para aplicar os passes. Vamos ver também a importância do passe na casa espiritual, como é importante tomarmos o passe, o efeito do passe, bem como também vamos ver depois a definição dos passes. Resumindo, gente, nesse capítulo nós vamos ver nossos irmãos doentes que se recuperaram após receberem os passes na casa espírita. É o caso de uma senhora que estava com o organismo alterado, afetado, por conta de uma discussão, de um atrito que teve com o marido, uma briga lá entre meio do casal, ela ficou doentíssima. Tem também o caso de um senhor que estava com o fígado alterado e estava quase indo a óbito, e se recuperou. E também uma irmã estava com anemia e grávida. Esses irmãos, após receberem os passes, se curaram, ficaram completamente curados. Olha a importância do passe, do tratamento na casa espiritual. É claro que esses irmãos também tiveram fé, se prepararam para tomar o passe, assim como os outros irmãos que deram os passes. Gente, todos nós somos médicos, tanto encarnado como desencarnado, como nos vai explicar André Luiz, e todos nós sabemos. E dessa forma, todos nós podemos aplicar o passe. Médicos, desde que estejamos bem preparados para isso. Se não tiver o preparo adequado, nada disso. Não tem condição de dar o passe no irmão. Assim também como devemos receber frequentemente os passes. Importante, André Luiz, da mesma forma, em suas obras, nos traz muitos ensinamentos a respeito do passe. Inclusive, nós temos como modelo, como exemplo, o nosso querido Mestre Jesus, pois o passe começou com Jesus, gente? A gente vai, a gente vai fazer, passar agora esse resumo, a gente vai dar uma aceleradinha em algumas partes,
Milagres da Luz, a gente vê a série do André Luiz. Esse que nós vamos falar hoje, que é o terceiro, né? Esse estudo tem como objetivo apresentar, a gente já disse, né? O resumo do capítulo 18, inserção 19 passos, conforme o sorteio que foi realizado aqui na casa, né? A gente esclarece que outros livros foram também pesquisados. Outros livros do mesmo autor, né, Luiz, e também do Allan Kardec e Emmanuel, né? A gente fez, como estamos explicando aí, para reforçar o estudo. Não que sejam melhores, né? Mesmo porque é o mesmo autor, André Luiz, e Allan Kardec, Emmanuel, né? Então é interessantíssimo, né? Resumo, capítulo 18 de sessão, como a gente já disse também, todos nós somos médicos. E, a seguir, né, para atender os casos de obsessão, se faz necessário reduzir a diversidade vibratória do ambiente. Dessa forma, a direção da casa a realizar esse atendimento normalmente limita o número de encarnados. Esse tipo de serviço de benefício espiritual. Obsidiado de energias perturbadas é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis aos olhos humanos. Por isso, é tratado como um caso especial, no qual se exige muita atenção, prudência e carinho, tal como acontece aqui na casa, né, os trabalhos feitos aqui de desordem, né? Muitas são as dificuldades que envolvem a mente, pois o obsidiado e o obsessor são duas almas extremamente ligadas às perturbações que lhes são peculiares. Por esse motivo, os irmãos encarnados que se entregam com alegria ao trabalho devem ser cometidos e cautelosos quanto às promessas de melhora. Já que cada caso é único, torna-se muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão do corpo terrestre. Conforme nosso irmão André Luiz escreve no livro, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções no plano espiritual, refere a jovem que nós nos reportamos no início, né? Que ela luta incessantemente contra as investidas do mal, utilizando os recursos da prece, autodomínio, meditação. Agindo assim, ela não espera o milagre da cura sem esforço, além de fazer um bom proveito de toda espécie de ajuda que os amigos espirituais projetam em seu círculo pessoal. A diferença dela de outras é de que, empregando as próprias energias, entrará, embora devagar, em contato com a corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão na impossibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Durante uma noite de socorro aos obsidiados, André Luiz presenciou juntamente com o instrutor esse gênero de serviço. Em redor da mesa, reuniam-se 2 médicos, 6 irmãos, experimentados no conhecimento e na prática dos problemas espirituais, e os irmãos em tratamento, né? 2 deles, uma senhora jovem e um homem, demonstravam enorme agitação. 2 outros, ambos moços e irmãos de sangue, pareciam completamente embebecizados. E a jovem a que Alexandre se referia, que se controlava com esforço ante uma assédio de que era vítima. As entidades inferiores que rodeavam os doentes compareciam em grande número, e nenhuma registrava a presença dos amigos espirituais em virtude do baixo padrão vibratório que se mantinha, mas se sentiam à vontade no contato com os encarnados. Perguntavam impressões entre si com grande interesse. Através das conversações, deixavam perceber seus serviços projetos de ataque e violência. Foram surpreendidos com a chegada dos 2 amigos do plano espiritual, que eram os intérpretes junto das entidades perseguidoras, né? Em virtude da condição em que se encontram. Podiam ser percebidos por elas e eles já se encontravam de posse das instruções precisas aos trabalhos daquela noite. As criaturas desencarnadas
em dolorosa perturbação, avistaram os dois missionários e já reclamavam, blasfemavam contra eles. A essa altura, os novos amigos entraram em palestra com as entidades da sombra. Um deles dirigiu-se a uma senhora desencarnada em tristes condições, que se ligava a um dos obsidiados em posição de idiotia. Ele falou, bondoso: com que então minha irmã parece melhorada, mais forte? Ainda bem. Ela explodiu em crise de pranto. Todavia, prosseguiu o missionário: acalme-se, a vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, minha amiga, é necessário esquecer todo o mal. Enquanto abrigar pensamentos de ódio, não poderá atingir as melhoras que deseja. A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Não conseguirá articular os elementos da paz íntima até que perdoe de coração. Aí, a senhora desencarnada não se dava por vencida, murmurava sem parar com grande indignação e ódio, expondo seus motivos por ali, com sede de vingança. Aí o intérprete do plano, contemplando a sua irritação, observava: todas suas considerações, minha amiga, são aparentemente respeitáveis. Porém, em todos os desastres que nos ocorrem, devemos examinar seriamente a percentagem de nossa coparticipação. Apenas em raríssimas situações podemos exibir de fato o título de vítimas. Na maioria dos acontecimentos dessa natureza, temos a nossa parte de culpa. E ela, com um riso irônico, dizia que esperava por justiça. Aí o missionário explica, com bondade e amor, que espécie de justiça reclamou Jesus para ele quando estava na cruz. Nesse sentido, Jesus nos deixou normas de que não devemos esquecer, acima do um por um. Jesus nos ensinou o amai-vos uns aos outros, praticando assim invariavelmente. Na mesma noite de trabalho, uma jovem encarnada apresentava doloroso caso de possessão completa. Se mostrava irritada, porque os perseguidores invisíveis, mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações. Mas de todos eles sobressaía-se um obsessor infeliz, de maneira cruel, Estava colado ao corpo da jovem em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia. Identificava a luta que a vítima buscava, quase inutilmente. O perseguidor estava revoltado, queria que ela sofresse, pois dizia que aquela mulher havia vendido sua esposa e seus filhos. O nosso intérprete, muito calmo, observou: o mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca desistiremos do ritual de nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Bom, em meio a esse trabalho, preciso manter o concurso vigilante da fraternidade. De todos os enfermos, somente a jovem conseguia aproveitar o auxílio espiritual. Envolvida nas correntes de vibrações fraternas, recuperava a normalidade orgânica absoluta. Embora o caráter temporário, sentia-se tranquila, quase feliz. O instrutor Alexandre esclarecia que apenas os doentes convertidos, voluntariamente embebido de si mesmo, atinge a cura positiva. O doutrinador encarnado era companheiro de grande sinceridade. Seu tórax convertera sendo um foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz, alcançando diretamente o alvo.
Dessa forma, Alexandre explica a André Luiz que estamos em uma escola espiritual onde o doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições, não bastando conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. Com exceção da irmã encarnada que se encontrava no processo, os demais obsidiados daquela noite ficavam livres da influência direta dos perseguidores. Entretanto, menos essa jovem. Os outros apresentavam interesse e estavam ansiosos de ser reunidos novamente ao campo de atração dos algozes. Os auxiliares do plano haviam arrebatado os verdugos, expulsando daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os encarnados ali em questão primavam pela ausência íntima dos influenciadores. A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. Demonstravam o desejo de cura, mas ao mesmo tempo estavam habituados a serem enfermos. Olha que interessante, né, gente? Eles queriam ser curados, mas ao mesmo tempo queriam ficar no estado em que se encontravam. Queriam ser curados, mas na verdade uns preferiam ficar da maneira que estavam. Né? Difícil, né? Cada problema exige solução diferente. O orientador esclarece a André Luiz que diante do obsidiado fixa apenas o imperativo imediato, o afastamento do obsessor. A construção do amor é também uma obra de tempo. Nenhuma palavra, gesto ou pensamento no serviço também permanece. As perturbações de determinados enfermos exibiam alterações desde o cérebro até os nervos lombares, demonstrando completa desorganização do centro da sensibilidade. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. 2 deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e no rins. Outro mostrava desequilíbrio no coração e nos pulmões, tendendo à insuficiência cardíaca, no conúbio com a pré-tuberculose avançada. As intoxicações da alma determinam a moléstia do corpo. Em todas as atividades de socorro, há sempre imenso proveito. É possível ajudar, socorrer, contribuir e esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. Não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações contraídas. O bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja a seu alcance, consciente de que seu esforço traduz a vontade de Deus. Então, gente, esse foi o resumo do capítulo 18, que é extensivo, né? A gente procurou fazer tal como consta do livro, né? Exatamente. Né? Agora, a gente vai partir para a definição, né? Aí já entra o nosso irmão Allan Kardec, né? Vou voltar, né? Definição está na parte de baixo. Não basta que os espíritos obsessores sejam doutrinados e encaminhados. Há absoluta necessidade de que o obsidiado construa sua fortaleza moral, a fim de que não mais seja assaltado pelo mal, se não se fortificar pela prática da vida, segundo os preceitos do Evangelho. Novos espíritos obsessores tomarão lugar dos primeiros. O estado da vítima vai ficar pior. Então, gente, primeiro, né, os obsessores são encaminhados. Né? Muitos deles eles se recuperam e tal. Grande parte também ficam para trás, não se recupera, não, né? Volta, né? É difícil, eles falam, tal, acontece também, volta, né? Por sua vez, os doentes, os obsidiados, têm que procurar seguir o tratamento. Ou seja, se recuperar, pensamento em Deus, em Jesus, participar do tratamento na casa espírita, né? Receber o passe, contribuir com uma cesta básica, uma alimentação, participar do almoço, jantar, enfim, tudo isso que nos é ensinado por Jesus, para poder se recuperar, poder melhorar. Senão, vai ficar doente e corre o risco até de desencarnar, não é, gente?
A gente vai partir agora para outra etapa, né? Agora, novamente, Allan Kardec. Segundo os Espíritos, a Terra é ainda um mundo de expiação. E Kardec escreve que pululam em torno da Terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes, devendo-se entender por obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre uma pessoa. Emmanuel concorda com o mesmo conceito quando diz que toda obsessão começa pelo debulço vago do pensamento alheio que visita o culto. A origem das obsessões. Bom, relacionado a obsessões, as mais diversos tipos, né? Uma variedade, né? Constituindo as enfermidades psíquicas clássicas. Os irmãos que desgalgaram até o fundo do abismo, amargurados, vencidos, as razões são várias, né? Vingança, desejo de fazer o mal, desejo de impor um falso saber, e vários motivos, né? Enraizando-se em fraquezas do obsidiado. O vampirismo nas obsessões. Na narrativa dos capítulos desse livro que estamos falando, né, dicionários, nos quais o processo de reencarnação é mostrado como um conjunto de atividades que dizem respeito à participação dos espíritos envolvidos, nós vimos, né, os diversos casos de obsessão. A gente cumprimenta em outros livros, como dissemos, né, no livro Reação e Reação, André Luiz conta uma passagem quando da sua visita, juntamente com Hilário, a uma casa de reajuste chamada Mansão da Paz, os obsessores queriam invadir lá para perturbar e foram impedidos pelo diretor Druso. Você sabe dessa passagem no livro que estudou, né? Hilário ficava abismado porque, isso aqui é uma casa de reajuste, de recuperação, por que não? Ele via pelo vidro lá de fora o pessoal agitado e tal. E o diretor Druso explica, não, se eles entrar aqui, eles vão dar trabalho, eles vão querer arrebentar tudo e tal. E eles não estão com essa vontade de pensamento, eles não querem se melhorar, né? Só se melhora quem recupera quem quer, né? Bom, no livro Pão Nosso, nós temos na lição 175, o tratamento das obsessões. Aí é quando o pessoal caminhava de cidade em cidade, os doentes enfermos, onde Jesus e os discípulos, né, faziam esse trabalho, curar os doentes, os enfermos, né? A gente podia citar, até está falando um pouco do caminho, né? Nós temos também vários livros sobre a obsessão, dramas da obsessão, que é da Ivone Pereira e o nosso irmão Bezerra de Menezes, que é muito bom. Temos também um artigo aqui também, Tormentos da Obsessão. Tormentos da Obsessão já é com a Manuel Filomeno, o espírito, né? E o Divaldo Franco e Manuel Filomeno. Resumo, capítulo Passos, né? A gente disse sobre a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Estão vários serviços, um deles é o do passe, como tal como é feito aqui na casa, em todas as outras casas, né? O trabalho é atendido lá por 6 irmãos, vestidos de branco e tal, né? E esses irmãos, após atender os irmãos doentes necessitados, eles vão atender então os doentes desencarnados, né? Esse departamento é delicado, exige critério, responsabilidade. Os trabalhadores necessitam de determinadas qualidades, certos conhecimentos, não bastando apenas a boa vontade. Porque tem médico e tal, tem boa vontade, não, porque tem que ter o dom, né? Comprometimento alto para realizar o trabalho do passe, né? Então ele diz aqui, o André Luiz, né? O missionário, tanto da glosta como do plano, necessita de grande domínio sobre si mesmo. Equilíbrio, tal, o amor ao semelhante, alta compreensão da vida, fé, profunda confiança no poder divino. Faz-se necessário o desenvolvimento de todas as qualidades em contato com os benfeitores desencarnados. Anacleto, que nós citamos, encarregada do espaço, mostrou André Luiz, a senhora que nós falamos, né? Esperando pelo auxílio do passe Macleto.
Observando o coração dela, especificamente a válvula mitral, André Luiz percebeu a existência de uma nuvem negra que cobria a grande extensão da zona indicada. Anacleto explicou: assim como o corpo físico, também o organismo perispiritual pode observar elementos de degradação que recorroem os centros de força, com reflexo nas células materiais, suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. O trabalhador contou que a amiga pela manhã teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia. Anacleto atuou por imposição, colocando a mão direta sobre o eficácio da paciente. Na zona inferior do externo, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da enferma, observando que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente, espraiando-se sobre a mão irradiante. Em poucos instantes, o organismo dela voltou à normalidade. André Luiz ficou admirado e indagou se aquela senhora seria socorrida, mesmo se não tivesse ido ao tratamento na casa espírita. Anacleto esclareceu que sim, né? Mesmo que ela não tivesse ido, ela seria socorrida, né? Onde vive o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. Se essa irmã não possuísse atividade de ordem espiritual ligada a qualquer religião, ainda assim ela receberia o benefício do auxílio. Ela só permaneceria distante da colaboração de ordem superior se ficasse mergulhada nas sombras, na ignorância da maldade, e assim suas forças físicas, sofreriam desgastes violentos pela continuidade da intoxicação mental. Então a gente vê que só é curado quem quer, né? Todos nós, toda essa irmã, quer dizer, aquele negócio, todos nós somos filhos de Deus, e Deus não abandona ninguém. E a pessoa só não é curada de uma enfermidade se não quiser mesmo. Ou seja, o obsessor, muito obsediado, também, se não desejar, não é curado. O livro apresenta também o caso de um idoso cujo filho estava profundamente alterado. Igualmente, com uma nuvem escura, cobrindo grande parte do órgão, levava ele aos extremos desequilíbrio. Esse irmão era portador de temperamento vivo, cheio de personalidade humana. Estava aprendendo a dominar a si mesmo. Mesmo podendo atravessar inúmeras experiências em lutas passadas, está em prece regeneradora, facilitando o serviço de socorro pela emissão de energias benéficas. Não fosse a oração que renova as forças, e não fosse o socorro imediato da esfera espiritual, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. Olha, ele poderia até desencarnar se não fosse o socorro da espiritualidade, Bom, André Luiz observou o fígado do senhor voltando ao normal, após a aplicação do passe, no qual luz escura se fizera, desfazendo-se pouco a pouco. Sumiu a enfermidade, A vontade firme de acertar é sua âncora de salvação. Aí chega a vez de minha irmã, altamente necessitada de recursos fluídicos, pois estava com profunda anemia e grave. Os passos foram aplicados na região do útero, onde já existia a presença de manchas escuras, cercando a organização fetal. Interessante essa daí, Se as manchas atravessassem o líquido amnítico, poderia ser provocado um aborto. O passe foi lançado na região da cabeça da enferma, como para que aliviasse sua mente. Com a alimentação da genitora não era suficiente para fortalecer o feto, o trabalhador espiritual projetou porções de uma substância luminosa, enriquecendo assim o sangue materno, destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Olha aí que espetáculo, O trabalho
no plano espiritual que mereça. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a tarefa do auxílio fraternal. Outro caso é de um senhor que já frequentava os tratamentos há 3 meses, mas esse senhor não tinha os bons pensamentos e ficou para ser atendido depois, curado depois, né? Não estava legal. Ele estava há 3 meses já no tratamento, mas faltava fé e tal, então o Alexandre disse, isso vai ficar para depois. Bom, dessa forma, diante de tanta prestado que o Daniel presenciou, ele vai embora, né? Ele retorna, ele vai embora lá para a sua colônia, feliz da vida, né? Por ter participado aí, principalmente do Alexandre, desse trabalho, né? A gente vai então para a definição do passe. Embora todos vocês aqui da Casa Média já sabem, conhecem, né? A gente é sempre bom falar, né? O passe é a transdução de energias fisiofísicas, né? Operação de boa vontade dentro da qual o companheiro bem serve de si mesmo em benefício do próximo, conferindo recursos novos e bálsamos reconfortantes. Passe também o equilíbrio ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. O médium passista é um instrumento com muita bondade, canal por onde flui as energias sublimes, extraído das fontes celestes do suprimento divino. Emmanuel, né? Como traz esse ensinamento. Na simples imposição de mãos, o fluxo energético do médium, com auxílio do alto, incide sobre o centro de força colombar do paciente, que recolherá, segundo os seus recursos mentais e graus de adesão ou aceitação, passa pelo cérebro para atingir a mente, a qual emitirá as ondas resultantes da assimilação dos recursos vitais, e daqui serão transmitidas ao corpo físico, através dos canais que ligam o perispírito e o corpo físico, remetendo-os nele, através de várias funções do sangue. Passe à distância. É o passe dirigido ao auxílio dos pacientes que não têm condições de comparecer pessoalmente ao tratamento. É realizado através de uma vibração em voz alta, que deve ser acompanhada mentalmente pelos demais médicos, emitindo o que de melhor existe em cada um a benefício do necessitado. Passe à distância, exatamente o que o nosso irmão Rafael faz aqui, né? Onde ele pega vibração para a família, tal, vibração para o irmão tal, para o trabalho tal. Esse é o chamado passe à distância. O irmão está recebendo, os irmãos espirituais vão onde se encontra o irmão para aplicar o passe, através da equipe, né? Seja onde estiver, hospitais, casa, residência, tal, né? Observação, importante esclarecer que cada núcleo espírita tem a sua característica para aplicar os passes. Passe individual, passe coletivo, padronizado, etc. Né? Cada centro espírita tem um determinado trabalho, né? A gente vai citar o livro Mecanismos da Mediunidade, porque André Luiz nos diz que mediunidade curativa, através do passe, é uma das mais ricas fontes de saúde mental, desde que alimentada em sentimentos puros de fraternidade. Claro que quando André Luiz fala em sentimento puro, está falando dos médios passistas e não dos intérpretes da espiritualidade superior. Médio nos compara a enfermeiros que têm que ter vigilância em seu campo de atuação, porquanto sua higiene espiritual repetirá aqueles que propõem a socorrer. No mesmo sentido, Emmanuel, no livro Segue-me, capítulo passe, afirma que se pretendemos, pois, guardar a vantagem do passe que, em sua instância, é o ato de fraternidade cristã, purificamos o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. A efetivação do passe impura na mente do necessitado, assim como observamos acima, consequentemente, suas células também vão se reestruturando, trazendo para si
a saúde necessária para seu perfeito desenvolvimento, consequentemente para o corpo espiritual, para o corpo físico e espiritual. Por fim, ainda quanto ao passo, André Luiz nos ensina que o instrumento mais forte que temos para fortalecer o elo de ligação entre o médium e o necessitado, para viabilizar a perfeita ação do plano espiritual, é a oração, tanto de quem aplica o passe quanto de quem o recebe. Com a oração, nos mantemos mais facilmente em sintonia com o plano superior, nos afastamos de pensamentos mundanos. Então, a gente vê aí que o ensinamento de André Luiz pedir, claro, todos devem fazer isso, né? O seu irmão passista, quando aplica o passe, mentalize Jesus, faça uma oração, se possível, né, de bom ouvido, pedir para o paciente, pense em Jesus, se possível, acompanhe com uma oração, para haver aquela engrenagem entre os dois, né? Esse é o que nos ensina nosso irmão André Luiz, né? Gente, teremos aquele livro do Menegar, né? Ué, sumiu a figura, não tem. Gente, vou mostrar aqui para vocês, mas não passou por mim, né? Não sei se vai dar para ver. Há várias formas de passe, né? Olha, ficou apagado aí, eu não sei o que aconteceu, não percebi. Os participantes da corrente de irmãos, né? Passamos aqui também. Então, como a gente faz de quando em quando, desculpa essa parte, infelizmente não houve um problema aí. Técnico. Pois é. Esquisito, não é? Estranho. Não tem. É que tem duas gravações. Eu fiz uma lá no cartório e depois a minha filha passou para mim na forma, a imagem, né, assim, que a menina lá ela faz no sentido horizontal, né? Tem que ser do contrário, vertical, né, Fábio? Imagem, né? Eu acho que no outro vai aparecer. Quando ela passou, ela não pôs isso. Não tem problema, não é só. Aqui, desce. Pronto, vamos passando por aí. Para dar uma olhadinha. Desculpa, né? Falha a minha, eu não conferi. Bom, gente, finalizando, para encerrar, livro Caminho, Verdade e Vida, vemos a lição 153, passes. E rogava-lhes muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que saia e viva. Jesus colocava a mão nos doentes e os curava através do passe, né? Jesus, não só através do passe, como a gente já disse várias vezes, o senhor sabe, Jesus curava pelo simples toque, pelo olhar, né? A pessoa resvalava nele, doente, tinha fé, né? Ficava curada, né? Então, muito bonito. Mas como a gente diz no início, na leitura, passe começou com o querido Mestre Jesus, discípulos, né? E nós aqui, né, damos sequência, esse trabalho maravilhoso, através do passe, nós nos curamos uns aos outros, né? Nós nos revigoramos, nós refazemos, nos preparamos, né? E assim vai, né? Agora, para dar passe, como a gente já disse, né? Temos que estar totais condições, sã, equilibrado, bons pensamentos, né? E, acima de tudo, né? Com fé, com Jesus no coração, né? Pensamento fixo no Mestre Divino. Aí, com a aplicação do passe, os fluidos luzes vai sair diretamente para o cérebro do paciente, recebendo aquilo, vai ficar completamente curado. Mas há as pessoas, né, como acontece, que não sei se vale a pena, eu também eu passo, não estou sentindo nada. Então, é claro, né? Já vai tomar o passe no centro espírita, já vai por ir, sem fé, quer ser curado do quê? Não. Coitado, então, meu amigo,
Pode esquecer, dos amém do centro espírita, podem ficar em casa. Gente, o resumo que a gente fez desses capítulos, né? Eu costumo fazer esse trabalho. Eu tenho o resumo do capítulo 18 e 19. A gente sabe que é um pouco longo, um pouco cansativo, né? Mas é o que a gente tinha para apresentar para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e Jesus os abençoe.